E a gente já começa com eles estão aqui na cozinha, trouxeram uma cesta linda para ilustrar os produtos orgânicos e tanto a Arley quanto a Adriana são muito bem-vindos. O Arley, ele é membro da coordenação Livres Agroecologia. Isso, Rede Livres. Livres. Agroecologia é uma rede porque são várias lojas e é um sistema, né, de produção, comercialização, Tudo venda, na linha do orgânico. Tudo na linha do orgânico e agroecológico. E a Adriana, ela é presidente da ANC, que é a Associação de Agricultura Natural de Campinas e região. E também é muito bem-vinda, Adriana. Muito obrigada. Quando a gente fala de orgânico, e a gente estava até antes de começar o programa aqui, conversando sobre isso, que uma coisa que a maioria das pessoas que não consomem orgânico por opção, e tem pessoas que têm que mudar realmente a alimentação, porque desenvolvem alergias, aí tem que mudar, não tem escolha. Mas aqueles que, por opção, falam, não quero saber de orgânico, existe uma palavrinha que eles falam assim, é caro. Eu acho que vocês já devem ter ouvido isso muitas vezes. Eu acho que a primeira coisa que o pessoal fala quando a gente fala, muda para orgânico, é isso que eles falam? Não vou mudar porque é caro? Muita gente fala isso mesmo. Mas aí vem a tal história que todo mundo diz, né? Você consumindo orgânico, você deixa de consumir remédio, né? Que diminui o consumo de remédio. Porque muita gente fala assim, eu não como orgânico porque é caro. Mas aí vai várias vezes no médico, fica doente e o orgânico já é saudável, né? É um alimento saudável sem agrotóxicos que é maléfico para as pessoas. E olha, é interessante, Arley, a gente pensar nisso porque as pessoas não entendem que gastar um pouquinho mais no orgânico é gastar menos na farmácia. Né? Como Hipócrates diz, que o alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu alimento. Então, um alimento bom vai trazer saúde. Você já ouviu também as pessoas comentarem isso sobre ser caro? Sim, muito. Eu acho que é mais folclore do que verdade. Porque o circuito do orgânico e do agroecológico ele é mais curto. Ele sai do campo, vai direto para a feira ou para o ponto de venda e direto para o consumidor. Não tem atravessador. E então isso acho que é uma coisa um pouco mais antiga. Se você for hoje nas lojas do Livres, que tem várias em Campinas, na Central de Alimentos Orgânicos, você vai perceber que tem produtos que é até mais barato que o convencional. E a outra questão é a seguinte, quanto mais gente consumir orgânico, mais barato ele fica, porque aumenta a escala, tem circuito, aumenta a produção e é uma coisa que gera muito emprego. Então, se aumentar a demanda, abaixa o preço. Como tudo quase na economia. É verdade, isso é verdade. Quando a demanda é menor, aí o preço fica um pouco mais alto. E é interessante a gente falar sobre isso, porque se você tem essa restrição, e nós estamos aqui conversando com o Arley e a Adriana, é justamente para conscientizar você, porque não é só consumir o orgânico porque é melhorzinho, né, no sentido de não ter os agrotóxicos. É porque os agrotóxicos fazem mal a longo prazo. Então, a gente defende a bandeira do orgânico, e vocês principalmente, porque trabalham com isso, justamente porque é muito mais saúde, não é, Adriana? Com certeza, né? Com certeza. Muito mais saúde consumir o orgânico do que o convencional, que é cheio de produto químico, né? Hoje, no caso, é uma associação. Quem pode fazer parte dessa associação? Tem algum selo que vocês emitem desse produtor que tem realmente, seguramente, um alimento orgânico? A ANC, ela é um SPG, que é Sistema Participativo por Garantia. Então, todos os produtores associados da ANC têm o selo de orgânico. E aí existe o selo de orgânico participativo, que é o nosso, e existe o selo de orgânico por auditoria, que você contrata uma empresa, ela faz auditoria na sua propriedade e, se tiver tudo ok, você também recebe o selo. A nossa é por participação, então é um conjunto. São produtores que fazem verificação em outros produtores e aí e são em grupos, né? São vários grupos. Cada grupo tem a pessoa que faz a visita, faz um relatório e no dia da auditoria, que a gente faz uma reunião, uma assembleia com
com todos os associados, todo mundo da diretoria. E aí é apresentado esse relatório e aí sim é decidido se o produtor é orgânico ou não. Então passa por uma série de avaliações, né? Então as pessoas, quando forem comprar um produto com embalagem, ele deve conter o selinho ANC. Ou se for associado de vocês. Se for associado nosso, tem o selinho da ANC e também tem o Orgânicos Brasil. Nós também podemos colocar, os associados da ANC também podem colocar o selo de orgânico. Aí seriam os dois selos. Os dois selos, Orgânicos Brasil. Aí a diferença é que vai estar embaixo do selo escrito por participação, participativo, que é um selo participativo. Como você mesmo disse, os próprios membros associados fazem essa verificação, essa validação de que aquele alimento realmente é um alimento orgânico. Sim, e tudo isso é acompanhado pelo mapa, né? O mapa, essa semana mesmo está fazendo auditoria na nossa associação. Então, a gente não é por conta própria, né? Tem fiscalizações e tudo muito transparente. Isso. Ou seja, o que nós estamos falando aqui é para você que muitas vezes tem dúvida, mas será que é orgânico mesmo? Né? Se você tem essa dúvida, veja os selos, porque os selos vão dar essa garantia de que aquele alimento é livre de agrotóxicos. Mas nós vamos continuar conversando no próximo bloco ainda sobre esse assunto. E se você tiver dúvidas, você já sabe, né? É só você entrar em contato conosco. Você pode ligar no 19 38 71 9620, fazer a sua pergunta. Por quê? Eu não sei como é aí na sua região. Nós estamos falando de Campinas e região nessa produção e venda de orgânicos. Mas se de repente aí na sua cidade também tem uma associação como essa, você pode entrar em contato conosco. 19 38 71 9620. Nós vamos agora para um rápido intervalo e a gente volta ainda sobre esse tema no próximo bloco. Estamos de volta com o programa Mulher.com, hoje recheado de assuntos muito interessantes. Começamos o nosso bate-papo já aqui nesse espaço, trazendo uma cesta linda para você ficar com vontade de consumir orgânicos. Mas muito mais do que a própria cesta, é a informação que vem aliada a estes produtos orgânicos. Eu estou no bate-papo aqui com o Arley Medeiros, que é membro da coordenação do Livres Agroecologia, e a Adriana de Oliveira Cabral, que é presidente da ANC. Esse selinho, inclusive, que ela falou agora há pouco, é a Associação de Agricultura Natural de Campinas e região. Então, é importante que a gente entenda que o consumo de alimentos orgânicos vai trazer para você e para sua família, com certeza, muito mais saúde. E Arley, a gente estava até falando agora no momento do intervalo, é bom a gente entender essa diferença. A Adriana também falou, é bom que quando vai na feira a gente vê lá a feira de orgânico, como que eu vou saber que aquele alimento realmente é orgânico ou não? Então eu vou começar com você, para você nos explicar o que é essa agroecologia. Sim. Então é importante sempre comprar em uma loja certificada, numa feira certificada. Como disse a Adriana, a ANC tem 32 anos, então esses lugares são públicos, né? E tem todo o controle do mapa, que é o Ministério da Agricultura e Pecuária. E é muito importante as pessoas entenderem a diferença de um produto convencional, produzido na forma normal, vamos dizer assim, e um produto orgânico e agroecológico, né? Por que a gente diz orgânico e agroecológico? Porque o agroecológico, inclusive, é um avanço, é uma evolução do orgânico. Porque eu posso produzir o orgânico numa horta, com canteiro convencional, e o agroecológico, da agrofloresta, eu posso produzir esses mesmos alimentos num sistema de floresta. Ele chega mais próximo ainda da natureza, né? Então, num sistema convencional, a pessoa vai lá, ela usa o solo como se fosse uma coisa inerte. Eu poderia plantar nessa mesa aqui. Então, no convencional, se eu colocar nessa mesa um substrato, os adubos químicos, né? Os nutrientes, tudo que precisa para a planta ali, eu tenho que comprar os adubos químicos, eu produzo em cima dessa mesa aqui, com substrato e adubos químicos. Aí, como normalmente no convencional é monocultura, né? É uma cultura só, vai ter uma incidência de insetos, que eles chamam de pragas, naquele produto. Né? Então, e depois, tendo esses insetos fora de controle, porque é monocultura, eu tenho que usar inseticida, bioinseticida,
os agrotóxicos, né? Os venenos. Então, ou seja, eu tenho que gastar, inclusive, muito com esses produtos. Tem uma parte da indústria que é contra porque não vai vender mais produtos. No orgânico, na agroecologia, como é que funciona? Não. A gente tenta reproduzir o solo como ele é há milhões de anos. Então a gente usa o composto de folhas, de alimentos apodrecidos, de galhos. Então esse é o nosso esterco, de estrume de galinha, de vaca, né? Então a gente tem... E o solo, a cada ano que passa, ele fica melhor. Enquanto na agricultura convencional, todo ano você tem que repor aqueles produtos químicos. Porque vai judiando do solo. Vai judiando do solo, o solo vai ficando fraco, né, como eles dizem. Aí, como não tem proteção do solo vegetal, quando chove, lava todos os produtos. Na agroecologia, no orgânico, não, você tem proteção do solo. Você não faz capinagem, você roça, ele cai ali e vira adubo de novo. A gente, na agroecologia no orgânico, você não planta só um tipo de cultura, você combina as culturas. Então, em tese, aquele inseto que faria mal para essa, mas não faz mal para aquela. É o que o inseto que tem ali combate esse. E como a riqueza de alimentos é muito grande, ele come um pouquinho, fica satisfeito, né, e segue para o outro. Aí a diferença, por exemplo, por que um produto convencional ele é mais bonitão? Porque não tem vida, então nenhum bichinho pica. Não tem um fungo, não tem uma bactéria. Se picar também ele vai morrer, né? É, a casca, se picar, agora, morre. Se o bichinho morre, imagine a gente. No orgânico não vai ter uma picadinha. Então, mas o orgânico, o agroecológico, outra coisa, ele leva mais tempo. Como você não bota aquele monte de química, você não tira uma alface, sei lá, em 20 dias. É igual a galinha, né? Hoje o frango 40 dias, né? 40 dias. Uma banana leva um ano, a mandioca leva tanto. Só que o sabor... dá tempo para ter os nutrientes, dá tempo para ter os nutrientes que a gente precisa. Então, mesmo que você pague 10% a mais, 20%, você tem mais de 30%, 40% de nutrientes naquele produto, né, Adriana? Com então, certeza. a riqueza é muito maior. É um jeito totalmente diferente, né? E como não é máquinas, com equipamento, grande coisa, precisa de trabalho humano. E um dos problemas da humanidade hoje é o desemprego, é a falta de renda. Então, o orgânico, a agroecologia, além de respeitar a natureza, não contaminar, não ter agrotóxicos, ainda gera emprego de qualidade e renda de qualidade. Então, eu diria que a coisa mais moderna que pode ter nesse mundo hoje é o sistema de alimentos sem veneno. Mais antigo e mais empregando. moderno. Mais antigo e mais moderno. Como era, né, antigamente. Como era antigamente. E é interessante que a gente fala assim, mas é caro. Eu vou voltar nessa para você quebrar isso e tirar isso da sua cabeça. Quando você vai comprar um tomate, ele tá menorzinho mesmo, ele tá menorzinho, pequenininho, meio feinho. Aí quando você come, você corta, lava, come, aí você fala, nossa, mas que sabor diferente. A beterraba, para mim, e a cenoura são os dois legumes que mais trazem isso. E é um sabor que você não conhece, se você está só acostumado a comprar nos supermercados. Agora, se você vai numa feira de orgânicos, e agora eu vou passar a bola para a Adriana, a gente vê um monte de alimentos, né? Alguns vêm até com um pouquinho de terra, né? Que são os produtores que levam para as feiras. E aí você vai falar assim, mas isso aqui tá tão bonito. Será que é orgânico mesmo? Com certeza. Tem umas que também ficam bonitas, bem cuidadas, né? Se o solo está bem nutrido, o alimento fica lindo, maravilhoso, como convencional. E sem veneno. E sem veneno. E como que a gente vai identificar, chegando numa feira de orgânicos, pressupõe-se que todos são orgânicos. Sim. Mas e se alguém ficar com dúvida, como que ele vai saber? Numa feira de orgânicos não pode ter nada que não seja orgânico, tem que ser 100% orgânico. E todo o produtor que está lá na feira, ele tem que apresentar o certificado orgânico para o cliente, né? Na verdade, o certificado tem que estar exposto na banca para provar que aquele produto é orgânico e ter uma rastreabilidade do produto, né? Mesmo que o produto não, por exemplo, eu sou produtora também e eu também faço feira. Só que eu quero ter na minha banca uma variedade e eu não consigo produzir toda aquela variedade. Então, o que acontece? Eu acabo levando os meus produtos e produtos de um produtor amigo, na mesma barraca. Então, na barraca tem que ter a identificação da onde que é, que produtor que é, para se ocorrer alguma coisa, sabe a rastreabilidade, sabe da onde que é esse produto. E também o cliente, ele pode chegar no produtor e falar assim, eu quero conhecer a sua propriedade, eu quero conhecer a sua horta. Com certeza, o produtor vai falar, vai ser bem-vindo. Aqui, a Ana Vitória Albiero, obrigada pela participação, Aninha. Ela colocou assim, os alimentos orgânicos,
como que os alimentos orgânicos podem ter o consumo e reproduzirem hortaliças. Eu acho que, não sei se eu entendi bem a sua pergunta, que a gente está falando aqui dos tubérculos, das cenouras, dos legumes, enfim, mas as hortaliças também entram nesse sistema sem nenhum tipo de veneno, Sim, é isso? Sim. Então podem ser consumidos com tranquilidade. Com tranquilidade, não tem nenhum tipo de produto químico. Pode pegar da roça, assim, comer. E comer sem na medo. hora, sem lavar, inclusive, que a gente precisa dessa variedade de micro-organismos no nosso intestino. Ai, Jesus! A água é analisada, tem que ser água. Até a água. Sim, senão não é considerado orgânico, né, Adriana? A água que é feita a irrigação tem que ter análise e tem que ser sem coliformes, tem que ser perfeita, porque senão não pode fazer irrigação por aspersão, que cai nas folhinhas, não pode. Então, nossa, que interessante. A Maria Júlia Rosário colocou aqui: boa tarde, Rita, moro em uma cidade bem pequena no interior da Bahia. Compramos na feira. Como saber se são orgânicos as frutas e verduras? é isso aí, tem que perguntar para o produtor cadê o certificado. O produtor que está vendendo como orgânico, ele tem que apresentar o certificado de orgânico. Mesmo se o produto não é dele, ele tem que, ele faz a feira com produtos de outro produtor. Então, ele tem que apresentar o certificado do produtor. Tem uma outra pergunta aqui da Aninha, ela colocou qual a diferença entre agroecologia e agrocultura. Já foi explicado agora há pouco pelo Arley. Então, a Maria Cláudia de Matos Miranda colocou onde encontro em Campinas os alimentos orgânicos. São várias feiras, né? Tem ali no Bosque de quarta-feira, no Parque Ecológico de domingo, no Guanabara, Espaço Guanabara ainda tem de sexta? Tem a loja do Livres na Barão de Itapura, né? Tem em Souzas também o Livres, parceria com a Tauê. Tem o Armazém do Campo em Barão Geraldo e agora esses a Central são os de locais. Vendas. Isso. Mas as feiras, vocês sabem os locais? Porque aí o pessoal também pode ir nas sim. feiras de orgânico, né? Tem uma feira que fica na Ceasa de Campinas todos os sábados de manhã. Tem a feira do Parque Ecológico, tem a feira do Bosque e acho que tem uma feira no Cambuí também. No Cambuí. Eu não sei se ainda está funcionando a do Espaço Guanabara. Não está funcionando parou mais. na pandemia e ainda não conseguiu retomar. Que pena. Mas o importante, mesmo nos supermercados, vocês encontram, né? Bons supermercados encontram gôndolas especiais para alimentos orgânicos. E aí vem a certificação. Tem que ter essa certificação. Tem que ter a certificação. E no supermercado é diferente da feira, que na feira, como é 100% orgânico, não precisa de embalagem. E no supermercado tem que estar tudo embalado, em isopor, em plástico, que gera lixo. Né? Porque lá no supermercado não tem só orgânico, né? Tem o convencional. Então tem que ficar separado um do outro e em embalagem, tem que ter a embalagem. E olha, bom, nós falamos aí da lojinha, o espaço, a feira lá no Ceasa, sempre de manhã, né, no sábado. O Arley também já deu algumas dicas para vocês. Falamos sobre a certificação, né? E apoiar o projeto, apoiar o produtor que gera esse alimento sem agrotóxico, porque dá trabalho, viu, gente? Acorda-se muito cedo e vai tirar bichinho, vai tirar matinho e rega, e é diferente dessa produção em larga escala. Mas trouxemos hoje para você essa possibilidade e esperamos que você tenha curtido. Arley, eu quero agradecer a sua participação comigo, muito obrigada por estar conosco, agradecendo a Adriana também, que nos esclareceu não só sobre a certificação, mas também como é esse trabalho junto com os produtores que fazem parte, que são associados. Sim, posso falar mais uma Claro. coisa? Lembrando que no Ceasa tem a feira de sábado, mas tem a loja de Central Orgânicos que fica de segunda a sábado todos os dias. Perfeito, não é só no sábado. Não é só no sábado, dias. todos os dias. Perfeito. E nós vamos agora para o nosso intervalo e a gente volta namorando essa cesta aqui. Gente, tudo que tá ali é orgânico. Olha que delícia. A gente volta já.